Mara, qual que é a oportunidade? É de você fazer armários para sua cozinha e ter aí uma resistência excelente, poder escolher o acabamento e tudo isso com baixo custo. Então, vou contar para vocês, que eu sei que vocês estão curiosos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aí toda live de terças, 19 horas. Que tal economizar até 50% com os armários da cozinha? Para quem quer aprender aí essa proeza, fica aí comigo na live até o final, tá bom? Vou dar dicas aqui hoje maravilhosas aqui para você fazer a sua cozinha aí com baixo custo, mas com muita elegância, tá bom? Meu nome é Mara Brugiolo, sou arquiteta, sou especialista em design de interiores. Estou aqui para ensinar você a decorar a sua casa num passo a passo, mesmo que você não entenda nada sobre decoração. Então, vamos lá, gente. Bom, o que é essa cozinha aí, né? Como é que a gente consegue economizar na nossa cozinha com armários aí? Na verdade, todo mundo sabe que as áreas molhadas, cozinha, banheiro, principalmente a cozinha, é onde fica aí a maior parte dos nossos recursos, e é nela que a gente consegue aí, se fizer um bom trabalho, melhorar bem o custo aí da nossa reforma, da nossa obra. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero trazer aqui uma oportunidade. Mara, qual que é a oportunidade? É de você fazer armários para sua cozinha e ter aí uma resistência excelente, poder escolher o acabamento e tudo isso com baixo custo. Então, vou contar para vocês, que eu sei que vocês estão curiosos. É a cozinha de alvenaria. Antes, era muito comum, né? Era tradicional se fazer aí a estrutura dos armários da cozinha com a alvenaria. E aí, depois, acabou caindo em desuso. Mas hoje, a gente diz que nada melhor do que uma cozinha feita com alvenaria, né? Os armários feitos com alvenaria. O que acontece? Eu vou falar aqui as vantagens de se utilizar aí a alvenaria. Tem pouquíssima desvantagem, já vou avisando, porque como tudo na vida, né? Nada é 100%, mas realmente, ao meu ver, é uma excelente opção, uma excelente oportunidade. E o que é o armário de alvenaria? Esses armários são aqueles armários que a gente utiliza os tijolos cerâmicos, ele pode ser com os tijolos cerâmicos, aqueles furadinhos, pode ser o tijolo cerâmico, aquele que não é furadinho, né? Até esqueci o nome aqui. Pode ser também com concreto armado, né? Você faz ali, coloca as formas, molda os seus armários, e aí com concreto armado. A grande oportunidade está aí, que você já está fazendo uma reforma aí na sua cozinha, você já está construindo a sua casa. E isso é muito bacana se a gente pensar que não é uma coisa que exige aí uma mão de obra especializada. Eu até trouxe outros recursos aqui de armários, mas eu vou mostrar para você por que a alvenaria ela é tão bem-vinda, tá bom? Eu vou começar a compartilhar a imagem aqui. Alessandra, boa noite, querida. Oi. Vamos lá. Vou começar a compartilhar as imagens. Aí, uma cozinha lindíssima, gente. O legal da cozinha, dessa cozinha aí de alvenaria, é que a gente pode falar hoje, lembra, a gente falou aí sobre os estilos, né? E o contemporâneo é o que está se usando hoje. E hoje a gente encontra aí nas cozinhas contemporâneas aí de volta com muita força os armários de alvenaria. Eu falo que essas cozinhas de alvenaria aí, ela é um casamento ideal entre a tradição e a inovação. Eu vou mostrar para vocês várias cozinhas, tanto tradicionais como inovadoras, e tudo feito com armários de alvenaria. Oi, Luciene, boa noite, seja bem-vinda. E aí, olha só, vocês podem observar que é claro que para quem
estava acostumada aí com as casas de fazenda, né? Era natural ver aí os armários de alvenaria, essas casas lindíssimas, né? Gostosas. Mas eu vou mostrar para vocês a oportunidade de utilizar isso até mesmo em apartamentos, tá? É muito possível isso. Vamos caminhar um pouquinho aqui. Olha aí, uma proposta, né? A gente falou aí que pode ser com o cimento, né? O concreto armado. E aí a gente está vendo uma proposta já aí com o concreto armado. O que acontece? Eu vou falar um pouquinho das características aqui. Tanto a cozinha de tijolos cerâmicos quanto a cozinha de concreto armado, ela tem uma característica maravilhosa, que elas são muito duráveis. Então, assim, em questão de durabilidade, de resistência, elas são excelentes, né? Elas aguentam impacto aí, a gente tem uma estrutura robusta e isso, de certa maneira, é muito bem-vindo, porque quando você tem uma estrutura aí robusta, você às vezes tem aí os impactos que você tem na cozinha, não sofre, né? Nem as bancadas, nem os armários. Então, aqui a gente tem um exemplo de alvenaria de concreto, né? Armado, e ela é toda mesmo de cimento, gente. É impressionante. Só foi fechada aí com a madeira. Mas você pode fazer ela toda em concreto. Eu vou mostrar opções aqui e depois ir trabalhando aí do jeito que você quiser. Olá, Maria de Fátima. Boa noite. Então, vamos lá. Então, a primeira questão que eu queria trazer aqui é durabilidade, tá? Tanto a de tijolo cerâmico quanto a de concreto armado é muito durável. Uma outra coisa que eu também não posso deixar de falar dessas cozinhas é a fácil instalação. Muitas das vezes, como eu falei, você já está aí até com pedreiro na obra. E é legal porque a cozinha de alvenaria, ela não precisa de uma mão de obra especializada. Se for um bom pedreiro aí, mestre de obras, ou mesmo um pedreiro aí de acabamento, faz muito bem uma cozinha de alvenaria, tá, gente? Então, não é nada assim, não precisa de uma mão de obra especializada. Até muita gente me pergunta às vezes, e o de gesso, por exemplo, porque eu até vou chegar nisso, mas o custo, né, da alvenaria aí é muito, muito, infinitamente menor do que a madeira. Por quê? Primeiro que a madeira, o custo dela realmente é muito mais caro aí do que o concreto armado ou o tijolinho, né, o tijolo cerâmico. E uma outra questão é a mão de obra especializada, porque você não precisa, o pedreiro aí da sua obra, ainda mais com o pedreiro de acabamento, ele vai fazer muito bem essa cozinha de alvenaria. Enquanto, por exemplo, a de gesso, o gesso ele é um material muito mais em conta do que a madeira. Porém, o gesso já vai precisar de um profissional especializado. E aqui, no nosso caso aqui da alvenaria, o concreto armado, você não precisa. Então, tá aí uma das grandes vantagens da cozinha de alvenaria, tá bom? Então, ó, a fácil instalação. O preço que a gente está falando aí, que realmente em questão de custo, você consegue aí economizar em torno de 30% se for comparado a uma cozinha de madeira em MDF. Agora, se for uma madeira aí maciça, você chega a economizar 50% no valor total aí da sua cozinha acabada. Então, assim, realmente é bem significativo. E aí também vai depender do tipo de acabamento que você vai dar. Porque aqui a gente vê que foi o concreto armado, tem a estrutura aqui no concreto armado, fechou-se com a madeira, só as portinhas, então houve uma economia muito grande, a estrutura, a base dele todinha em concreto armado, e é interessante, porque você, com concreto armado, pode esculpir a própria pia, então a economia realmente é muito grande. Nesse caso, claro que as bancadas aí, as pias, os armários aí de concreto armado precisa aí de um selador, de um impermeabilizante, direitinho, um acabamento, mas não é nada assim tão especializado quanto se fosse de gesso. A gente vai ver aí essas cozinhas incríveis aí, né?
mais rústica, se você quiser, mais fazenda, né, cara de fazenda, com as cortininhas, parte fechada, é um jeito de você também estar economizando. A própria mesa, gente, né, a gente fala dos armários de cozinha, mas a gente precisa de bancadas de apoio. E aqui você tem uma mesa que serve também como uma bancada de apoio, que é muito bem-vinda em uma cozinha. Então, para você que tem aí uma cozinha maior, né, é interessante ter uma ilha, eu vou mostrar ilhas aqui, balcão, mesas, junto com os armários, aqui, ó, uma ilha, tá vendo? Aqui você tem tudo, todo o armário estruturado em concreto armado, a mesa também, né, fica bem interessante, aqui é uma mesa em forma de ilha, bem interessante. Mais uma aqui para você ver, o que eu quero passar, gente, é uma coisa que eu acho muito bonito aí na alvenaria, que você pode trabalhar o acabamento do seu jeito. Você pode fazer uma cozinha moderna, eu vou mostrar aqui, cozinha rústica, como essa cozinha aqui, né? Uma cozinha, uma típica cozinha de fazenda, aquela cozinha gostosa, né? E, ao mesmo tempo, olha aqui o que eu falei enquanto a ser contemporânea. Você vê que ela utiliza aí a tecnologia, coifa, torre quente, né? Tudo que existe aí parte de eletrodomésticos mesmo e tecnologia, tudo é implementado aí com essas cozinhas de alvenaria. Então, torna essas cozinhas muito contemporâneas. E uma coisa que é legal observar, que a gente está passeando aqui nas cozinhas de concreto armado, é que elas ficam muito bem também no estilo industrial, que está sendo muito cogitado hoje, né? O estilo industrial, tanto pela beleza, né, que tem, mas também pelo custo, que é uma das construções mais em conta que a gente tem. Hoje a gente consegue uma casa belíssima, com muito conforto e aconchego, numa construção industrial com baixo custo, né? Então, é mais uma vantagem aí, porque essas bancadas, elas se encaixam muito bem no estilo industrial, nesse estilo mais urbano, não só no rural, né? Olha que linda essa daqui. Agora, uma outra questão que eu quero trazer aqui, que torna também muito viável a utilização aí da cozinha de alvenaria, né? Que está voltando com força, como eu falei, já tinha, muita gente utilizava, se deixou para trás e agora a gente volta aí com força. A cozinha de alvenaria, ela é sob medida. Isso é fundamental. Eu sempre falo que, é claro que numa casa você não precisa otimizar tantos espaços, você tem às vezes uma cozinha muito grande sobrando, mas e nos apartamentos? Eu vou mostrar apartamento aqui, tá, gente? E nos apartamentos, como é que você faz, né? Que a cozinha, você não tem tanto espaço assim. Então, você tem duas questões aí. Uma é que você consegue aproveitar todos os cantinhos, porque é sob medida. Então, é muito bacana, porque a vantagem da cozinha hoje, feita aí, né, por uma loja especializada, uma marcenaria, é de você ter um móvel sob medida e conseguir aproveitar, otimizar todos os espaços. E quando você tem cozinha de alvenaria, você consegue também aproveitar todos os espaços que tem aí na sua cozinha. Então, vale muito a pena. A única coisa a se observar é que a espessura da estrutura. Olha essa imagem aqui, a estrutura, tá vendo? Dessa bancada aí, né, de alvenaria, o que que acontece? Ela é mais espessa, mais larga do que, por exemplo, se fosse de madeira. Então, você tem uma perdazinha aí na espessura do seu armário. Mas, em compensação, ele fica sob medida, você ocupa todos os espaços. Então, você tem uma desvantagem, mas que é superada pela vantagem de ser sob medida. É assim que eu vejo e acho que vale muito a pena. Você pode também fazer uma cozinha aí, gente, toda aberta, né? Quem quiser utilizar aí portas, fazer uma cozinha mais moderninha aí, né? Essa toda com prateleiras e nichos, também é muito bem-vinda. É claro que é uma cozinha que exige mais organização, você tem que saber organizar as prateleiras aí, colocar, né, as coisas que você tem aí, as louças, de uma maneira a ficar
bem interessante. O que eu falo é o seguinte, aquilo que você pode deixar à mostra, você coloca nas prateleiras e nos nichos de alvenaria, sem fechar com madeira. E você pode trabalhar algumas partes fechadas, onde você vai colocar ali coisas que não tem como ficar muito organizado, muito bonitinho, né? Fazer um composê aí para você colocar bacana aí de cores, ou também trazendo alguns elementos assim, é tudo louça, é tudo porcelana, né? Então, às vezes, você tem muitos materiais distintos e aí, de repente, não fica legal colocar tudo no mesmo nicho, prateleira. Então, aí, esses utensílios, você coloca onde tem uma portinha de madeira. Então, você pode mesclar isso aí, né? Utilizar a parte fechada e parte aberta. Eu disse que eu ia trazer o apartamento, olha aí, um apartamento todo em a cozinha deles, o armário embaixo e a ilha toda feita em concreto armado. Uma economia muito boa, ficou lindíssimo. Tem um estilo um pouco industrial, você vê que tem utilização do tijolinho cerâmico, mas essa pegada mais urbana do estilo industrial aí, né, nos apartamentos. Não é o tijolinho à vista real, é o porcelanato, né? Mas fica belíssimo, né? Lembra bem o estilo industrial mais urbano, a instalação aí, né, da parte elétrica à vista, com as canaletas aí, os spots à vista. E aí ficou lindíssimo esse apartamento. E o que, que você pode estar fazendo? A parte de cima você pode fazer em madeira. Mas eu trouxe opções aqui porque é possível sim fazer toda em alvenaria, seja em tijolinho cerâmico ou concreto armado, a parte de cima e de baixo, tá? Mas o que as pessoas utilizam muito é fazer a parte de baixo, e aí já economiza bastante na sua cozinha e pode fazer em cima de madeira. É uma opção. Aqui outro apartamento, que é uma cozinha estilo americano aí, com balcãozinho. Mais uma cozinha aí pequenininha, tá vendo, gente? Aqui uma cozinha ficou lindíssima, né? Com esse detalhe aqui em ladrilho hidráulico, azul. Aí esse tijolinho retrô aí, né? Branquinho. Que ele é belíssimo, fica muito bonito, né? Nessas cozinhas aí de alvenaria. Aqui, ó, já é um apartamento mais sofisticado. E olha como é que ficou belíssimo. Tá vendo? É isso que eu tô querendo trazer aqui. O legal da alvenaria é que você economiza, mas você economiza com classe. Porque você pode revestir essa alvenaria do que você quiser. Aqui o acabamento ficou lindíssimo. É de concreto armado. E aí fechou-se aqui com madeira embaixo e fez o armário só de cima de madeira. Houve uma economia muito grande e ficou muito bonito. Mais um exemplo aí, ó. Que bacana, tá vendo? Olha que charme, né? Aí você ainda coloca uma LEDzinha, trabalha a iluminação aí, que fica bem legal. Olha essa, aproveitando aqui a entrada de luz. Uma coisa a se observar, como eu falei aí, é que nessa bancada de concreto armado, você pode esculpir a sua pia. Então, você ainda tem essa economia aí na cuba da pia. Fica muito bonito, né? A pia esculpida aí. Aqui foi feito também, tá vendo a mesinha com a própria cozinha aí de alvenaria, seguindo esse modelo aí, foi feita a mesa. Olha essa que linda, essa mescla aí, que dá uma economia bem grande de madeira e concreto. Veja que aqui as prateleiras foram feitas com a mesma madeira que foi feita a torre quente aqui e o acabamento aqui para geladeira, tá vendo? Aqui foi madeira, e aí é o que eu falo, olha, aí você vê uma coisa mais contemporânea, porque esse estilo mais rústico com os equipamentos aí, as tecnologias aí, a torre quente, então fica muito bonito, né? Você pode criar tanto uma cozinha mais sofisticada, quanto uma cozinha mais rústica, até minimalista mesmo, aí vai depender muito do acabamento. Olha essa toda em cimento queimado. Aí você vê uma cozinha industrial típica, belíssima, né? Aqui com a parte de iluminação aparente. Os fornos aí, né? A gente tem um forno iglu, os fornos de pizza. Para a área gourmet também são belíssimas, fica muito bonito essas cozinhas de alvenaria. Olha aí, aqui, gente, foi feito até
a parte aqui da despensa aqui, ó, a despensa toda foi feita em concreto armado. Foi uma economia muito bacana nessa obra, tá vendo? Aqui, ó, quando você já começa a querer dar um ar mais, um acabamento mais clean, vamos dizer assim, né? Ainda não chega a ser minimalista, porque a gente vê aí bastante puxador, mas já para mais clean aí. Aí você verifica o tipo de acabamento, tá vendo? É só você colocar a madeirinha clara, aí você vai escolher o que você quiser. Aqui é legal que é para você ver uma cozinha aberta, né? Com a parte de tecnologia aí, bem interessante. Olha aí, gente, o fechamento. Muito bacana, né? Aberto, ó, é o que eu falei, tá vendo? Quando você faz uma proposta para ficar mais em conta ainda, ou então você pode fazer até uma transição aí, porque às vezes a gente sabe que quando chega essa parte de armário planejado no final da obra, às vezes a gente já gastou tudo que a gente tinha, e aí a gente acaba ficando com pouco recurso para fazer os armários. E aí é legal que o armário de alvenaria te permite executar aí sob medida e você pode colocar a porta depois também. Você tem essa possibilidade. E aí você coloca as prateleiras, tá vendo? E vai utilizando aí com nichos abertos. Se você é uma pessoa bem organizada e gosta de expor os utensílios, hoje a gente vê aí, né, as panelas vermelhas, azuis, amarelas, você tem uma infinidade aí de panelas, pratos, copos lindíssimos que podem ficar aí à vista. Então, vai depender muito do seu dia a dia, do uso mesmo da sua cozinha. Tá vendo? Olha que lindo, fica belíssimo se você souber arrumar, né? Olha as prateleiras aí, tá vendo? Ó, ficam muito bonitas e você pode fazer parte fechada, parte aberta. Essa composição fica muito bonita. Olha que delícia essa ilha aí, né? Toda em alvenaria, concreto armado. Outra aberta aí para mostrar para vocês aí, né? Agora essa daqui, ó, esculpida, cuba dupla para pia, bem legal, né? Ó, gente, você pode trabalhar qualquer estilo. Bom, agora a gente chegou aqui na de tijolinho, né? Na de tijolinho cerâmico. O legal é a outra vantagem aí, é essa estética aí. Você pode trabalhar com cimento queimado, lembrando estilo industrial, você pode trabalhar com tijolinho cerâmico, lembrando mais um rústico, e depois a gente vai vir com outros acabamentos aí que vocês vão ficar se surpreender mesmo, porque fica belíssimo e você nem sabe que é feito de alvenaria, caso você não queira deixar a mostra, tá? Mas aqui é belíssima essa cozinha toda feita em alvenaria, em tijolinho. Essa área gourmet aqui, tá vendo? Ó, tijolinhos, só faz o fechamento, a portinha, ou usa a cortininha aí, né? A famosa cortininha, ou deixa à vista mesmo, aparente, igual a gente viu, né? Vai depender muito do estilo da sua cozinha. Aqui, ó, é legal que foi utilizada a cortininha e foi utilizado para as gavetas aqui, o gavetão foi feito de madeira. Então, a economia você vê que é muito grande, né? Aí, ó, toda em alvenaria. E o legal é que você pode brincar aí, né, com o estilo aí, só utilizando as portinhas, tá vendo? As dobradiças aqui, os botões, né? É muito bacana. Você pode brincar aí os estilos mais rústico. Bom, agora a gente vem para um outro, trabalhando aí essa parte de estética, que é legal da alvenaria, o quê? Que você pode revestir do que você quiser. Você pode simplesmente pintar. O concreto armado você pode deixar como concreto armado aparente. Você pode pintar qualquer cor que você quiser. A alvenaria de tijolinho cerâmico, você pode encapar o tijolinho ali. Você pode utilizar granito, cerâmica, porcelanato, pastilha, gente, o que você quiser. E o legal disso, de novo, é que você consegue fazer uma transição. Se eu não tiver dinheiro para terminar tudo, mas eu consigo fazer um armário sob medida e depois eu vou colocando os acabamentos, depois eu vou colocando as portinhas. Isso é muito legal, porque você não fica aí com a sua casa, né, sem armários. Olha que interessante aqui. Essa cozinha, ela é toda de alvenaria.
E aí a ilha aqui, ó, fez uma ilharga, né? Lembrando que ilharga é quando você tem uma ilha e você desce com o mesmo acabamento aí, no caso granito, nas laterais. Então você tem aí a ilharga. Olha que bacana que ficou essa cozinha. Você pode fazer uma cozinha dessa numa casa, em um apartamento, e você nem vê que é de alvenaria. Eu fiz questão de mostrar bastante aí a alvenaria presente aí, né? A gente vendo que é feito de alvenaria para mostrar para vocês que é uma proposta muito bacana, mas você pode aí trabalhar com os acabamentos aí em volta dela aí. A Carmen chegou. Oi, Carmen. A Maria de Fátima, boa noite. Olha aí, gente, que legal, tá vendo? Então, você pode trabalhar com granito, você pode trabalhar com porcelanato, não é? A gente pode fazer aí o revestimento todo em porcelanato, eu vou mostrar vocês aqui. Aqui só pintou, tá vendo? É concreto armado e resolveu fazer uma cozinha aí diferente aí, meio tropical aí, né? Colocou um amarelo, uma proposta diferente, né? Bacana. Aqui, tá vendo, ó? Eu, particularmente, acho que é muito bonito, mas não é muito funcional quando você coloca peças assim que dá muito rejunte, porque normalmente as bancadas a gente utiliza muito para trabalho, e quando você vai manusear aí em cima da bancada, ela tendo muito rejunte, vai permitir aí que penetre mais aí, né, o sangue de uma carne, alguma coisa que você tiver fazendo em cima da bancada. Então, quando você quer uma cozinha mais rústica como essa, quer trabalhar com esse tipo de revestimento, além de impermeabilizar, é preciso que você tenha aí tábuas de vidro, de madeira, para você trabalhar em cima da bancada, tá? É a dica que eu deixo para você aí. As cozinhas de madeira também, que são lindíssimas, e é bem bacana, porque você consegue achar as pias de louça para colocar aí junto com a alvenaria, tá vendo? Fica lindo, gente. Você consegue dar o toque que você quiser na sua área gourmet, na sua cozinha. Olha aqui o granito cinza revestindo outra, né? Revestindo nas laterais, em cima, tá vendo? Outra proposta aqui aparente, né? Para você deixar um. É o que eu falei, ó, aqui são louças, uma proposta de louça branca, então você deixa exposto, né? Coisas que ficam bonitinhas, tá vendo? Expostas. E aquelas coisas que não dá para deixar à vista, você coloca a porta, você faz aí esse meio termo e economiza. Aqui é uma cozinha que você utiliza aí o azulejo português, pastilha, que é o que eu falei. Muita gente opta por isso, eu não aconselho por conta do rejunte, né, da manutenção, mas fica linda, tá vendo? Para quem gosta, a textura fica linda, só tem que lembrar de utilizar uma tábua aí para manusear. A gente vê cozinhas lindíssimas, né, feitas aí com pastilha, com os tijolinhos, com as cerâmicas portuguesas, aí é uma proposta, fica lindíssimo, principalmente para fazenda, mas há de se pensar aí na higienização, que não favorece muito. Aqui, ó, você pode utilizar toda em alvenaria essa cozinha, aí você vê o que eu falei sobre a tecnologia, bem bacana, né? E você pode fazer a bancada do que quiser, você pode ou deixar ela mesmo no concreto armado, igual a gente viu, ou revestir ela, igual nesse caso aqui, você pode usar o nanoglass, ou, né, essas pedras que são industrializados, você pode usar o granito, você pode usar o que você quiser, o córian, né, que é o queridinho aí, você pode estar utilizando o córian. Olha essa feita de porcelanato, tá vendo? Quando eu falo que você consegue uma cozinha minimalista até com alvenaria, aqui toda em alvenaria foi fechada com porcelanato. E é legal que esse porcelanato ele imita aí o mármore, fica lindíssimo, o mármore Carrara, né? Olha esse aqui da Vulcan, que lindo esses azulejos, né? Esse material cerâmico, e fica lindíssimo. Você reveste aí a sua cozinha, você nem vê que é de alvenaria. Inox, gente, você pode revestir de inox, você tem N possibilidades. É uma das vantagens aí da cozinha de alvenaria, que você pode revestir o que você quiser. Você pode só pintar, se você quiser economizar muito. Olha que legal aqui, né? Você não vê mesmo que é de alvenaria. Para quem não quer expor que é de alvenaria, você, a madeirinha fechando ali, o porcelanato, mais uma vez aí, né? As pias de porcelanato.
e fica lindíssimo. Muito bacana, né? Essa conjugação aqui também, ó, para as dispensas. E a gente está falando aqui, gente, da cozinha de alvenaria, mas a gente sabe que existem vários móveis que podem ser feitos aí com alvenaria. Eu vou até trazer alguns modelinhos aqui para vocês. Mas eu quero insistir com vocês que a alvenaria, ela fica linda, aparente, mas ela pode também ficar escondida. Aqui eu trouxe no bruto, né, vamos dizer assim, ela bruta, antes de estar acabada, só para mostrar para vocês que interessante, porque muita gente me questiona, Mara, mas dá para fazer armários superiores? Olha aí. Aí eu trouxe pronto para vocês verem que dá sim, dá para fazer os armários superiores e inferiores. Aí eu trouxe um outro aqui, esse é de gesso, tá? Mas aí eu trouxe para mostrar para vocês. Aqui é gesso e aqui é alvenaria. Qual é, né, Por que você prioriza aí, Mara, utilizar a alvenaria do que o gesso? Porque o gesso, apesar de ser um material bem mais em conta, assim como a alvenaria em relação à madeira, mas você vai precisar de mão de obra especializada. Então, acaba saindo mais caro. Você tenta economizar e, às vezes, vai acabar saindo o mesmo preço da madeira ou mais caro. Já na alvenaria, a gente tem uma pedreira de acabamento aí que faz, fica ótimo. Olha que linda essa cozinha quando você já tem uma proposta e você cria aí, né, igual aqui, caixas organizadoras, cestos. Muito linda, né? Olha aí, gente, para perder o medo, tá vendo? De usar ela aberta. E se é melhor você fazer uma cozinha de alvenaria bacana, sob medida, e depois você ir fechando aos poucos, se te incomoda, ela tá aberta, do que você fazer com um móvel modulado e aquele tal do, né, provisório que acaba virando definitivo. Olha que linda. Bacana, né, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês podem ir perguntando, tá? A única coisa que eu gosto de lembrar também é sobre o conforto quando você faz aí, porque eu mostrei mesas aqui de alvenaria, de concreto armado. Quando você faz essas mesas, se você quiser fazer o banco também de alvenaria, né? Então fica bem bacana. E aí, a única coisa que, quando é banco, é a gente pensar no conforto. O que a gente tem que pensar? Que a gente vai precisar aí de colocar um estofamento em cima, porque a alvenaria, você vai sentar nela, ela é dura. Então, de repente, você colocar, como a gente faz em canto alemão, né? Em cima do banco de madeira, a gente costuma colocar aqueles acabamentos estofados, então você coloca um acabamento estofado. E fica lindo se você trabalhar, por exemplo, um couro com o cimento queimado, né? O couro aí fica muito bonito, é um material fácil de higienizar. Você pode usar o linho também, impermeabilizado, mas fica bem interessante essa proposta aí, tá? Olha aí, eu acho linda essas cozinhas, né? Ainda mais cozinha de fazenda, né? Bom, uma outra coisa que eu quero trazer para vocês aqui, deixa eu aumentar aqui a imagem. Olha que linda essa aqui, é uma cozinha pequenininha, tá? Um apartamento pequenininho, mas ficou super bacana e deu uma economia muito boa. É o seguinte, eu quero trazer para vocês só uma questão. Quando você vai fazer a sua cozinha de alvenaria, a única coisa que você tem que pensar é o seguinte, dificilmente eu vou poder modificar o meu móvel. Para eu modificar, eu vou ter que quebrar e fazer de novo. É o único inconveniente, ao meu ver, tá? Existe essa questão aí que eu falei anteriormente, sobre a espessura do tijolinho lá, cerâmico ou do concreto armado, ele é um pouco mais espesso que a madeira, então você perde um pouco de espaço útil dentro do seu armário, mas se você fizer uma cozinha sob medida, você compensa aproveitando todos os espaços. Agora, essa questão de ser um móvel fixo, isso realmente não tem jeito. Se você é uma pessoa que gosta de estar trocando de móveis, cozinha não é uma coisa que a gente troca tanto, né, gente? Mas eu acho que se você é uma pessoa que gosta de estar mudando, você pode fazer a parte de baixo de alvenaria e fazer a parte de cima
com a madeira, ou ir trocando as portas, mas é importante você saber que tem que ser bem pensada, né? Essa parte da estrutura, ela tem que ser bem pensada, porque isso você não vai mudar mais. Você pode até mudar aí as portas, ou pode revestir de outra cor, pintar de outra cor as portas do armário, mas a estrutura não pode ser modificada. Isso é uma coisa que é legal a gente falar, né? Que às vezes a pessoa não pensa assim, mas olha que legal. Aí, isso que eu falei, tá vendo? Ó, aqui é uma mesa feita, né? Aqui também foi, tá, gente? Concreto nessa cozinha, concreto armado. E aí, aqui foi colocado cadeiras, mas se você quiser colocar banco, você pode colocar o banco, só que aí você coloca o estofado. Aqui eu trouxe algumas ideias para mostrar para vocês que não é só na cozinha, né? Você pode fazer uma banheira e economizar horrores no seu banheiro, fazer uma banheira super legal. É só, gente, pensar em impermeabilizar direitinho. A Evanilde chegou. Ei, Evanilde, seja bem-vinda. Nichos, você pode criar nichos no seu corredor, no seu hall de entrada, tudo isso com alvenaria. Eu trouxe alguns móveis extras aí para animar vocês, tá? Aí o caso do banco. Aqui, na área externa, é muito legal, gente, porque quando você tem uma área gourmet aí, na parte externa da sua casa, o que acontece? Você pode deixar aí a mesa de concreto armado, o banco super resistente, resiste à chuva, às intempéries, então é bem bacana aí essa proposta aí. Assim como, gente, as lareiras de chão, essas lareiras lindíssimas, né? Que são aí muito utilizadas hoje nas casas, principalmente nas áreas externas. Você pode fazer tudo em alvenaria. Aqui foi feito tudo em alvenaria, você pode colocar lá depois do estofamento, né? Se você quiser, e deixar lá, porque se for um material impermeável, ou recolher e colocar quando você for utilizar. Mas ficam belíssimos essas lareiras externas aí de alvenaria. Para quem, gente, faz essas salas mais rebaixadas, principalmente sala de lareira, né? As salinhas de lareira, que às vezes a pessoa quer dar um aconchego, faz ela um pouquinho mais rebaixada. E aí, com a alvenaria, ó, como é sob medida, você consegue fazer o seu sofá inteiro, aproveitando, otimizando todos os espaços aí, ó. Olha esse que legal, tá vendo, ó? E aí você coloca só o material aí para dar um conforto, né? Esse colchão aí, vamos falar assim, esse estofado aí, né? E fica bem interessante. Deixa eu voltar aqui. Bom, gente, é isso que eu queria trazer hoje para vocês, essa solução incrível aí, principalmente para a cozinha, como eu falei, porque a gente sabe que nas cozinhas é onde fica aí o maior recurso da gente, de recurso financeiro, né? Mas é uma coisa muito legal, eu tenho feito muito cozinha de alvenaria, é uma ótima solução. Eu até estou fazendo uma casa agora, num condomínio, e onde vai ser feito até mesmo os armários, porque a pessoa ela mora na cidade, tem essa casa lá que ela está fazendo, está ficando lindíssima. Eu até acho que ela vai acabar indo para lá, mas assim, tudo de alvenaria. A gente está fazendo os móveis da sala, ela tem uma sala de lareira, justamente como eu mostrei para vocês, armários, guarda-roupas, né? Podem ser feitos com gesso. Muita gente me pergunta, closet, não tem problema. Porém, o gesso, ele fica um pouco mais caro ainda do que a alvenaria por você precisar de mão de obra especializada. Agora, se você já tiver com gesseiro aí, tiver essa facilidade, você pode fazer em gesso, tá bom? Agora, para a cozinha, a alvenaria realmente é uma excelente aí solução. Tá bom, gente? Espero aí ter ajudado vocês. Compartilha, dá o seu joinha aí para ir para mais pessoas. Manda para aquelas pessoas que estão precisando de umas dicas aí, né? De decoração, para construção ou para reforma. Foi muito bom estar com vocês e até quinta, às 17 na nossa próxima live. Um beijo, até lá!